A graça e a paz aos irmãos, aos meus queridos. Hoje nós vamos fazer uma reflexão em cima de Filipenses capítulo 2, verso 1 a 4, conhecida como a carta da alegria. Então nós vamos hoje fazer essa reflexão, ver o que Deus tem para nós nesta noite. Que Deus desde já abençoe os irmãos e que estejam bem em suas casas. Diz assim a palavra de Deus: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se em estranhos afetos de misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Meus queridos, essa carta de Paulo aos Filipenses, ela como já disse no início, ela fala sobre a carta da alegria. Um tema central dessa carta é alegria. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. É um texto que Paulo fala muito nessa temática. Nesse capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, ele vai justamente estimular com que os irmãos tenham comunhão, tenham unidade. É importante a gente entender, como igreja do Senhor, que a igreja foi chamada a comunhão, a unidade. Hoje nós estamos passando por momentos difíceis, que é a questão da pandemia, e acredito que muitos dos irmãos nas igrejas espalhadas aí na face da terra não estão podendo estar reunidos. E aí a gente sabe que tem um esfriamento espiritual por causa do distanciamento. Nós fomos feitos para estarmos em sociedade. E aí, por causa dessa razão, nós estamos meio que frios. Meio que, digo, na questão de como um todo, né? Mas o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre essa questão da comunhão? Como é importante a comunhão? E aí Paulo ele vai justamente nos apresentar aqui nesse capítulo 2, do verso 1 ao 4, cinco princípios importantes para que possamos viver em comunhão e para que possamos vencer os obstáculos que vêm sobre nós, para que venhamos nos afastar de verdade, ou quebrar nossa unidade, quebrar nossa comunhão. É interessante que a gente sabe que uma igreja unida é uma igreja forte, uma igreja unida é uma igreja que se cuida, é uma igreja que se ama, é uma igreja que a cada dia vai prevalecendo diante dos obstáculos da sua vida. Então, o que Paulo vai nos apresentar? Primeiro, no verso 2, no verso 1, ele vai: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e entranhos afetos de misericórdia. Ele está dizendo assim, se existe isso, se há isso em nossos corações, se há isso no meu, no seu coração, no coração de cada um, a gente sempre vai dizer que a igreja, ela não é o edifício, são pessoas, e que Cristo habita nas pessoas, a igreja somos nós, mas que cada um de nós entendamos o nosso papel como igreja do Senhor. E como igreja do Senhor somos um corpo onde todos os membros desse corpo são importantes. E aí ele vai primeiramente dizer no verso 2, no verso 1, devemos manter a nossa unidade fraternal. Uma das grandes questões do diabo é lutar contra a igreja no sentido de comunhão. Se a igreja quebrar a comunhão, se a igreja romper, se a igreja for desunida, se a igreja não tiver harmonia, queridos, vai ser muito, muito fácil Satanás ele prevalecer na vida da igreja, quando a igreja ela é desunida. Então, Paulo está dizendo justamente essa questão: se há consolação, se há amor, se há comunhão do Espírito, se há afetos de misericórdia. São essas questões, esses princípios, essas características
que deve justamente fortalecer o coração da igreja. Se há no meu coração, se há no coração de cada um de vocês, são essas características que tem que fortalecer cada um, fortalecer a igreja como um todo, o meu, o seu coração. Como cristão devemos justamente nos preocupar em mantermos a nossa unidade fraternal. O que é que nos une na igreja? Simplesmente estamos debaixo do mesmo Pai, do mesmo Deus, do mesmo Senhor, do mesmo Espírito. Então, como Paulo diz assim, que possamos estar firmes, que possamos estar unidos naquilo que realmente nos completa. Um só batismo, um só Deus, um só Pai. Então, que a igreja possa trabalhar justamente nesses princípios. Que haja comunhão, consolação, misericórdia, que esses sejam os sentimentos que a igreja deva sentir, que você que está em casa, como igreja, principalmente no momento desse, possamos ter. Em orar um pelos outros, em nos preocupar um com o outro, enfim. Eu sei que tem sido difícil essa questão de visitar por causa da pandemia, tem sido difícil a gente estar junto por causa dessa questão, mas se Deus quiser vai passar e a gente vai estar juntos. Isso não nos impede de estarmos orando pelos outros, de ligar, né? No mesmo verso primeiro, Paulo também nos apresenta que o poder do amor cristão é que conserva essa comunhão. Quando Paulo diz que o poder do amor, porque é o amor, como o próprio Deus nos amou, Jesus disse que devemos amar uns aos outros. Como o próprio Deus nos amou, se deu por nós, o que Ele nos traz aqui é que o amor, e como um dom supremo, como acima de todos os dons, que seja o amor, que seja aquele que harmoniza todos os dons, como harmoniza também toda a igreja. O amor que é o vínculo da perfeição, o amor que cobre multidões de pecados. Então é o amor ao irmão, como o próprio Jesus falou. João nos ensinando sobre o amor, disse: não podemos dizer que amamos a Deus que não vemos se nós não amarmos o nosso irmão. Se o nosso amor ele é mentiroso por Deus quando nós de fato não amamos o irmão. Então, se nós queremos ter uma vida poderosa, uma igreja poderosa, o caminho que a Bíblia nos mostra para isso é vivermos em unidade fraternal e debaixo e regado por esse amor que Deus nos deu e nos uniu com Cristo, esse amor que se entregou por nós na cruz do Calvário, esse amor que nos levou a Deus a uma relação de amor a Deus e também nos levou a uma relação de amor um com os outros. Terceira verdade que nós encontramos aqui no verso 2 é que completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Eu sei que somos diferentes uns dos outros, temos pensamentos diferentes uns dos outros, vivemos às vezes, temos formações diferentes, nós somos diferentes, nenhum indivíduo é igual ao outro. Mas quando se trata de povo de Deus, quando se trata de igreja, quando se trata de fé, estamos debaixo da mesma fé. Estamos selados pelo mesmo Espírito. Estamos sendo administrados pelo mesmo poder, que é o poder de Deus que opera em cada um de nós. Então, a grande ideia que Paulo nos apresenta aqui é que, como participantes do Espírito Santo que nós somos, como filhos de Deus, como pessoas que têm o Espírito Santo, possamos justamente trabalhar em prol a essa comunhão. É muito fácil, queridos. É muito fácil a gente quebrar a comunhão um com o outro. É muito fácil a gente, no lugar de nos harmonizar, termos conflitos. Porque se pararmos para pensar,
nos nossos próprios interesses, se pararmos para pensar no que nós queremos, se pararmos para pensar justamente o contrário disso, Paulo está dizendo aos irmãos de Filipenses, completar a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa. O que é que nós queremos? Como igreja do Senhor, eu quero que ela desenvolva, eu quero que ela cresça. Como igreja do Senhor, quando Paulo fala isso, pensamos a mesma coisa com relação à igreja. Quando Paulo fala isso, ele fala com relação à vida da igreja, à vida cristã. Como se a igreja é formada por nós e pensamos de maneiras diferentes, se a igreja é fragmentada por pensamentos divergentes, nós nunca vamos para frente. Deus nos uniu e colocou debaixo do mesmo teto para trabalharmos juntos em prol do reino de Deus, buscando o desenvolvimento, o crescimento, o aperfeiçoamento do reino de Deus. Essa é a grande ideia. Por que há tanta divergência? Por que há tantas, vamos dizer assim, tantas divisões? Porque às vezes onde há muitos pensamentos diferentes, sempre vai haver mais problema. Sempre vai haver mais problema do que soluções. É muito mais fácil eu partir para outro lugar, começar um trabalho novo, fazer alguma coisa nova, do que dar continuidade a uma coisa que eu estou discordando. Se eu parar para o que é meu, se você parar para o que é seu, sempre vai ser assim. Nunca vamos parar. Mas a ideia da palavra de Deus que ela nos mostra é que venhamos pensar a mesma coisa e tenhamos o mesmo amor, sejais unidos em uma só alma e um sentimento. Paulo está dizendo aqui que temos que ser um em pensamento, um em sentimento, um em alma. A unidade ela tem que ser completa. Por mais que haja diferenças entre nós, como seres humanos, debaixo da graça de Deus, do Espírito de Deus, da palavra de Deus, quando nós olhamos para a palavra, estamos debaixo do mesmo regimento, estamos debaixo da mesma autoridade que as Escrituras. Então as Escrituras, ela é para mim, ela é para você a mesma coisa. Cabe a mim e a você andarmos de acordo com as Escrituras. Então quando nós pensamos na igreja como um todo, nós temos que pensar no que é melhor para a igreja, não para mim, não para você. Não é porque nós discordamos ou pensamos de maneira diferente em algumas questões que vamos criar algum problema. Não, vamos procurar soluções. Então a gente olha o que é melhor para o todo, não para mim, não para você. O nome do Senhor é glorificado quando a igreja ela procura soluções realmente que busquem o melhor para ela. Aí Paulo vai justamente dizendo isso no verso 3, nada façais por partidarismo ou por vanglória. É muito comum, quase todo grupo ter partidarismo e ter alguém que se glorie de alguma coisa ou alguém que divida as coisas, que siga partidos. O que é que gera essa questão de partido? Quando nós começamos a olhar para a nossa própria vida. Quando o cristão começa a olhar para a sua vida, ele vai procurar centrar ele, olhar para ele no sentido de ver o crescimento dele, ver o amadurecimento dele, ver o sucesso dele, ver o desenvolvimento dele e não parar para ver o do outro. Quando cada um de nós paramos para olhar para o nosso próprio ego, né, e eu quero falar de egocentrismo, quando nós olhamos para nós mesmos, aí isso vai gerar partidarismo. Porque nós não queremos da maneira da pessoa, nós não concordamos com a pessoa, ou uns se vangloriam porque estão fazendo e estão fazendo bem, aí se vangloriam por isso, outros se vangloriam porque estão fazendo alguma coisa, outros criam partido por não concordar com algumas coisas. Muito pelo contrário, o que Paulo nos ensina aqui, que não venhamos fazer por partidarismo nem vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. A ideia é que, para quem é que nós trabalhamos? Ainda que servimos uns aos outros, nós trabalhamos para Cristo. A honra, a glória, toda a glória é para Cristo. Se nós tocamos, se nós cantamos, se nós pregamos, se nós evangelizamos, se uns trabalham mais, se uns trabalham menos, a glória é de Cristo, não é minha, não é sua. Não é o meu esforço, nem o seu esforço que vai puxar o mérito para mim ou para você. A glória é de Cristo. Deus quer que venhamos trabalhar para Ele, debaixo da sua graça, debaixo do seu poder, movido pelo seu Espírito Santo.
Mas todavia devemos entender isso, que nosso propósito é a glória de Deus, se cantando, se orando, se pregando, se evangelizando, se varrendo a igreja, se tocando. Não é para mim nem para você, é para Cristo. Então entenda que nós não estamos aqui para satisfazer o homem, estamos para satisfazer a Deus. E aí, Paulo diz que devemos fazer isso por humildade, mesmo que talvez, às vezes, nós temos capacidade, nós temos condições, às vezes uns mais, outros menos, mas que a ideia geral é que mesmo aquele que sabe, seja humilde, aquele que entende, seja humilde, aquele que faz, faça com humildade. Quando Paulo diz fazer por humildade, é que normalmente quem não faz por humildade busca, o que eu falei lá na frente, por vanglória. Pessoas que gostam de aparecer, que buscam o lugar mais alto, que buscam os lugares de prestígio. Queridos, a glória é de Deus, nós devemos desaparecer, como disse João, que eu diminua e que ele cresça. Que, às vezes nós cantamos isso, às vezes até por hipocrisia, que às vezes no coração do homem sempre há um desejo de aparecer. E às vezes não é, parece uma cultura, né? Se você não aparece, você não cresce. Se você não aparece, você não recebe fama. Se você não aparece, você não tem sucesso. Meus irmãos, a glória sempre é de Deus, não é nossa. Então no reino de Deus é contra a cultura. Nós buscamos a glória de Deus e buscamos fazer para Deus. E aí Paulo, ele vai por último, justamente dizer o seguinte: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O último trata muito da questão do caráter cristão. Quando alguém tem caráter cristão e sabe qual é o seu lugar, ele olha para Cristo, ele faz por Cristo. E aí ele faz pelo outro também. A ideia é que venhamos servir uns aos outros, somos servos um dos outros. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Trabalhamos, o reino é para todos, o serviço é para todos, o trabalho é para todos, mas que possamos justamente trabalhar em vista do outro. Quando nós paramos para olhar só para nós mesmos, buscando os melhores lugares, buscando a melhor posição, buscando os melhores, sabe? Isso aí é um pecado. Nós nos colocamos no centro. E aí viramos um fariseu quando procuramos sempre os melhores lugares. Às vezes é muito comum do cristão, lamentavelmente, se achar alguma coisa porque sabe ou faz alguma coisa. É muito difícil, é verdade, um cristão ser humilde, né? Isso está dentro do coração do homem. O homem, por ser pecador, o homem, por ser miserável, ele tem uma dificuldade muito grande de olhar para o outro, mas olhar para si mesmo, sempre valorizando o que faz e desvalorizando os dos outros. Então, a vontade de Deus para nós, irmãos, é que possamos nos exortar dessa maneira. Paulo diz exortação, de amor fraternal, que possamos, como disse o verso 2, se há alguma exortação em Cristo, consolação, amor, comunhão no Espírito e afeto de misericórdia, seja isso que possamos buscar para que tenhamos uma boa comunhão uns com os outros. Que nós como irmãos, nós como cristãos possamos olhar para Deus, colocar Deus no centro da nossa vida, repreender, possamos lutar contra esse sentimento maligno que nós temos no nosso coração de querer ser ou de buscar ser alguma coisa, e que para isso muitas vezes buscamos discórdia, briga, confusão, falar um do outro, mal do outro. A vontade de Deus para a nossa vida como cristão não é essa. Mas que possamos nos consolar uns aos outros, que possamos manter a comunhão um com o outro, que possamos ter misericórdia um com o outro, que possamos andar, como disse o apóstolo Paulo aqui, quando pediu para que a alegria dele fosse completada, que andemos de um mesmo, vamos pensar uma mesma coisa,
que venhamos sentir um mesmo amor, que sejamos unidos de alma e que venhamos manter um só sentimento. Nós, como igreja, só nos fortalecemos se fizermos isso. Que Deus abençoe os irmãos, que possamos, dentro desse sentimento, orar mais pela igreja e buscar na igreja crescimento sadio, olhar para a igreja como um reino de Deus, não o reino dos homens, ainda que haja uma hierarquia na igreja, a Bíblia fala sobre isso, deixou cada um no seu lugar, mas que todos venhamos servir a Deus com consciência de servir a Deus e servir uns aos outros em amor, em comunhão, para o bem e o crescimento e desenvolvimento da igreja. Que Deus abençoe você, que possamos sempre manter o nosso coração. Se não andarmos, queridos, nesse sentimento aqui, as nossas orações, elas não vão ser validadas. Se nós não amarmos o nosso irmão, se nós não formos humildes, se nós não buscarmos andar em comunhão um com o outro, nós vamos totalmente, absolutamente invalidar nossas orações. Para que haja oração, para que haja poder nas nossas orações, para que haja sinceridade, veracidade em nossas orações, tem que haver honestidade. E aí, para haver honestidade, temos que bater no peito e dizer: Senhor, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, não temos sido unidos como deveríamos ser, não temos buscado servir um outro como deveríamos ser. Nos perdoe, Senhor. Assim, queridos, eu tenho certeza que a nossa oração chegará aos céus e Deus se agradará de nós. E receberemos as nossas bênçãos e seremos abençoados para a glória de Deus. Que Deus abençoe cada um com essa reflexão e que possamos pensar mais sobre essa questão. Que Deus abençoe e oremos. Bendito Deus, em nome de Jesus Cristo, a presença, nós te louvamos, porque fomos chamados, Senhor Deus, a um só corpo, Senhor, onde Cristo é o cabeça. Trabalha, Deus, em nossos corações, Senhor Deus, tira de nós o que não te agrada, Senhor. Que haja em nossos corações, Deus, esse sentimento, Senhor. Que possamos buscar, Deus, um sentimento de harmonia, Deus, de pensamento, de alma, de coração, Senhor. Que venhamos ver a tua glória, Deus, na igreja, Senhor. Pai Todo-Poderoso, que venhamos ver a tua Shekinah, Senhor Deus, a tua presença, Deus, fluindo, Senhor, na vida, Deus, dos teus filhos, Senhor. Bendito Deus, perdoa nossas falhas, Senhor. Perdoa, Deus, quando nós não damos atenção ao nosso irmão. Perdoa, Senhor Deus, quando nós não tentamos, Senhor Deus, buscar harmonia, Deus. Perdoa-nos, Senhor, quando nós fazemos partidarismo. Perdoa-nos, Senhor Deus, quando nós buscamos aparecer de alguma maneira, Senhor. Deus Todo-Poderoso, que haja em nossos corações esse sentimento de humildade, Senhor. E Paulo continua, Deus, aqui mostrando um exemplo que é Cristo, que deixou, mesmo sendo Deus, negócio mesmo, Senhor. Pai Todo-Poderoso, que possamos aprender com o nosso Mestre, Senhor, como bons discípulos, Senhor. Abençoa o teu povo, Deus da glória, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.